Sempre que eu sento aqui no escritório com o cliente e falo que o caso dele exige uma uso capião, ele arregala o olho e fala: mas doutor, eu não invadi, eu paguei, esse terreno é meu. Existe um mito grande no Brasil de que a uso capião é coisa de grileiro, de invasor, de pessoal que invade ali na madrugada o imóvel. Mas hoje eu estou aqui para quebrar esse mito com você. A uso capião é uma das melhores ferramentas para proteger aquela pessoa que adquiriu um imóvel, mas não conseguiu transferir para o nome dela, mesmo tendo pago tudo certinho. Sabe aquele imóvel que você comprou de uma pessoa que está no nome de um terceiro, que já pode ter morrido há 30 anos atrás? Sem uso capião, você dificilmente conseguirá colocar esse imóvel no seu nome. E pior, enquanto isso, ele estará correndo risco de tomar inclusive penhora no nome desse terceiro. Meu nome é Leonardo Gulka, sou advogado especialista em direito imobiliário e hoje vamos conversar o passo a passo de como a uso capião pode regularizar o seu terreno. Para a gente entender como a uso capião funciona, primeiro a gente precisa entender como a lei brasileira entende a sua casa. Para a lei, existem duas coisas diferentes: a posse e a propriedade. Propriedade é ser efetivamente dono daquele imóvel e você garante esse status quando tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel, porque no Brasil só é dono quem registra. Já a posse diz respeito ao uso cotidiano do bem, é de fato morar lá, cuidar do imóvel, residir nele. Se você só tem a posse do seu imóvel, mas não tem a propriedade, esse imóvel está irregular e muito dificilmente ele será vendido, porque nenhum banco aceitará financiar um imóvel daquele que é possuidor e não proprietário. Mas não é apenas residir no imóvel. A lei, ela exige, a depender da modalidade do uso capião, diferentes requisitos que precisam ser preenchidos para que se reconheça a propriedade desse imóvel no seu nome. Vamos aos requisitos. Anota aí. Requisito número 1, o tempo. A lei determina que para a aquisição de um imóvel pela uso capião é necessário que o possuidor exerça a posse por uma determinada quantidade de tempo. É o que nós chamamos de prescrição aquisitiva. E esse tempo, ele varia de acordo com a modalidade da uso capião, podendo ser de 5, 10 ou 15 anos. O segundo requisito é o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Mas o que significa na realidade? Bom, significa que você, possuidor, tem que exercer essa posse pelaquela determinada quantidade de tempo, seja 5, 10, 15 anos, de maneira ininterrupta. Ou seja, não pode haver uma interrupção no seu exercício de posse. O segundo elemento da posse diz respeito a ela ser mansa e pacífica. Ou seja, o proprietário original, aquela pessoa que consta na matrícula do imóvel, ele não pode se opor à sua posse. Seja por uma ação, por uma notificação, enfim, algum ato em que ele reclame o seu exercício possessório e queira para si a retomada do bem. O terceiro elemento é o ânimo de dono, ou seja, agir como se fosse de fato o proprietário daquele imóvel, mesmo não sendo. E como a gente comprova isso? Com documentos. Nós precisamos de comprovantes de água, luz, IPTU, além da realização de reformas naquele imóvel. Isso porque só quem é dono, quem se acha proprietário, é que irá gastar dinheiro na manutenção daquela coisa. E agora vem a parte que mudou a história do direito imobiliário. Antigamente, para a gente ingressar como uso capião, a gente precisava recorrer ao judiciário e já tinha expectativa de passar anos e anos num processo até que aquela propriedade fosse reconhecida no seu nome. Mas hoje existe a uso capião extrajudicial, ou seja, aquela que nós realizamos direto no cartório, de forma muito mais rápida, célere e efetiva. Mas como que funciona? O primeiro passo é montar um dossiê completo da situação. É levantar todos os documentos referentes ao seu exercício de posse, como os comprovantes, além dos documentos técnicos assinados por engenheiro, que são necessários para uso capião, tanto extrajudicial quanto judicial. Depois que o dossiê está concluído, nós temos todos os documentos técnicos, os comprovantes e também temos a ata notarial lavrada pelo tabelionato, nós vamos ao registro de imóvel competente, que é onde será instaurado de fato o procedimento extrajudicial de uso capião. Com esse procedimento instaurado, o oficial do registro de imóveis age como verdadeiro juiz, analisando todos os requisitos, todas as formalidades, entendendo ao final se é ou não é possível atribuir a propriedade daquele imóvel a você. Dessa forma, o que antes levava anos é possível resolver em meses direto no cartório. Você entra com esse procedimento e ao final sai com a matrícula do imóvel constando o seu nome e atribuindo a você o caráter de proprietário. Inclusive,
Caso você tenha um processo judicial de uso capião correndo há anos, é possível você pedir a suspensão desse processo e tentar a via extrajudicial. Da mesma forma que se você instaurar o procedimento na extrajudicial e descobrir-se que não é possível concluir naquele processo, a gente consegue deslocar para a esfera judicial, reaproveitando todos os atos que foram feitos diretamente no cartório. E muita gente deve estar se perguntando agora, mas Leonardo, se eu tenho a posse mansa e pacífica, por que eu vou gastar dinheiro regularizando minha propriedade? E eu digo, quando há um imóvel irregular, o tempo está jogando contra você. Primeiro, o seu imóvel, quando ele está irregular, ele pode perder de 10 até 40% do valor de mercado, além de diminuir muito a liquidez, porque dificilmente você encontrará um comprador, além de que nenhum banco irá financiar o seu imóvel nessa situação. Segundo, o antigo dono do imóvel, aquele que o nome consta ainda na matrícula do imóvel, pode ter uma dívida milionária e a justiça mandar penhorar o seu imóvel para honrar com o débito dele. Terceiro, se você vier a falecer, você estará deixando uma bomba relógio para os seus herdeiros, porque eles não conseguirão realizar o inventário e muito provavelmente entrarão em briga ou terão que vender o seu imóvel a preço de banana. Regularizar o imóvel não é despesa, é o melhor investimento que você pode fazer no seu patrimônio. A uso capião pode ser a chave para transformar aquela pilha de papel de comprovantes no documento mais importante da sua vida, a matrícula do imóvel no seu nome. Se você tem a posse, mas não tem o registro, não espere o problema bater na sua porta. E caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o uso capião, a gente fica à disposição para conversar com você. É só clicar no link aqui na descrição. Regularizar é proteger, valorizar e aumentar a liquidez do seu patrimônio. Por isso, procure regularizar o seu imóvel. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele familiar que comprou um imóvel de boca e até hoje não está no nome dele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.